Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. O livro da Gênesis, o livro da criação, capítulo 33, o encontro de Jacó com Esaú. E levantou Jacó os seus olhos e viu que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E Jacó mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois, levantando os seus olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E Jacó disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E Jacó disse: para achar graça aos olhos do meu senhor Esaú. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e me recebeste bem. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente a tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com Esaú até que ele aceitou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor Esaú sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor Esaú diante da face de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor Esaú em Seir. E Esaú disse: permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E Jacó disse: para que é isso? Basta que ache graça aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia para Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e acampou junto da cidade, e comprou uma parte do campo em que
estender a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Diná é desonrada, capítulo 34. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apaixonou-se por Diná, filha de Jacó, amou a moça e falou afetuosamente a ela. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que contaminara Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com gado. E calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. E quando os filhos de Jacó voltaram do campo, ouvindo isso, entristeceram-se e ficaram muito irados, porquanto se cometera uma insensatez contra Israel, deitando-se Siquém com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai a ele vossa filha por mulher, eu vos peço, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, a terra estará diante de vós, habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: achei eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então os filhos de Jacó, por causa de Siquém haver violado a sua irmã, falaram intencionalmente a Siquém e a seu pai e disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Mas consentiremos convosco com uma condição, que vos torneis como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. Suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é espaçosa para recebê-los. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo. Se todo o homem entre nós se circuncidar
como eles são circuncidados. E seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. Assim foi circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta da sua cidade. A vingança de Simeão e Levi. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Então tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto contaminaram a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas, os seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo tomaram. E todos os seus bens, todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo nós poucos. Eles se ajuntarão e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Deus manda Jacó para Betel. Capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as argolas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E, tendo eles partido, o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se revelou a ele quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti,
e reis descenderão de ti, e darei a ti a terra que tenho prometido a Abraão e a Isaque, e a tua descendência darei a terra prometida. E Deus se elevou, retirando-se do lugar onde falara com Jacó. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com Deus, uma coluna de pedra. Derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele Betel. E chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele Betel. A morte de Raquel. E partiram de Betel, que ficava a pequena distância, para chegar a Efrata. E no caminho Raquel entrou em trabalho de parto. E aconteceu que, tendo ela dificuldades em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou-o de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia: Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó voltou para junto de seu pai Isaque, em Manré, que fica em Quiriate-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, sendo recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Os descendentes de Esaú, capítulo 36. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, e a Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifas, e Basemate teve a Reuel. E a Olibama deu à luz a Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as almas de sua casa, o seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar,
por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom e Jacó é Israel. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifas, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifas foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Quenaz. E Tímina era concubina de Elifas, filho de Esaú, e teve de Elifas a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifas, o primogênito de Esaú: o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Quenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifas na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú e estes são seus príncipes. Esaú é Edom e Isaque. Esaú é Edom e Jacó é Israel. Estes são os filhos de Seir: Oreu, moradores daquela terra; Lotã, Sobal, Zibeão e Aná; e Disson, Ezer e Disã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom, que é Esaú. E os filhos de Lotã foram Ore e Omã, e a irmã de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaade, Ebal, Sefô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Disson e Aolibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Disson: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Disson, o príncipe Ezer, o príncipe Disã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, isto é, na terra de Esaú, antes que reinasse rei algum
sobre os filhos de Israel. E reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá, e morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Boza, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Samla de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samla, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar, e o nome de sua cidade foi Paú. O nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. Estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com os seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Ela, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Os sonhos de José, capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, porém José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe José: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando 2 molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E, contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra?
Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E José respondeu: eis-me aqui. Israel lhe disse: vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. José é vendido como escravo. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E José disse: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E, ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse Rúben para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e, tomando, lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão. Então levantaram os seus olhos e viram uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, para levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: o moço não está lá. Para onde irei eu? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E, reconhecendo-a, disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então
Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus ombros e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, Jacó ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes para entrar no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém.